Bem-vindos ao Essencialmente. Nova década iniciando aqui com assuntos muito pertinentes para o nosso autoconhecimento, para nossa espiritualidade, para a nossa evolução. E esse é o propósito do quadro Essencialmente. Hoje nós vamos ter como convidada a doutora, advogada, Gabriela Nascimento Lima. Tudo bom, Gabriela? Tudo bem, Márcia. É um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada. Nosso assunto é sobre constelação familiar. Já ouviram falar? Primeiro eu quero saber como que a constelação familiar chegou na tua vida. Na verdade, a minha profissão, sou advogada e já atuante há 20 anos e trabalho muito com o direito de família. Constelação familiar começou na minha perspectiva pessoal. Eu conhecendo em 2014, fazendo uma sessão de constelação familiar, que é uma terapia em grupo, pode ser em grupo, né? E eu vi os benefícios que ela trouxe para mim. A partir dessa vivência, que foi em 2014, foi até com a consteladora Isabel Lopes, comecei a frequentar os grupos de constelação familiar como representante, porque eu também estava sendo trabalhada, né, nesse processo de autoconhecimento, e fiquei sabendo que tinha um juiz do Tribunal de Justiça da Bahia que utilizava essa mini terapia para os processos judiciais. E comecei a me interessar sobre a temática, até participar de um workshop com ele em 2015, que ele fez em Alagoas, no Tribunal de Justiça de Alagoas. E a partir daí comecei a ver como é que eu colocava a constelação familiar nos meus processos judiciais. Juntamente com uma amiga minha, Ana Tarna, que ela é advogada, começamos a escrever artigos jurídicos. Disso daí o movimento foi crescendo, começamos com rodas de conversa, no espaço holístico até do Mundacar. E de lá surgiu a ideia de fazermos um projeto onde, juntamente com a psicóloga Socorro Fagundes, nós apresentamos esse projeto para a juíza a doutora Graça Quental, que é juíza da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, e ela achou maravilhoso esse projeto, onde a gente utilizava a constelação como uma ferramenta para melhorar a questão desse processo de autoconhecimento para aquelas pessoas que estavam envolvidas com demandas judiciais. Mas como é que ocorre, assim, numa audiência? É assim, dessa forma? E como é que ocorre essa dinâmica, de constelar num momento assim tão delicado como esse? É de comum acordo das famílias ou de um réu? Como que ocorre isso, Gabriela? A constelação familiar, a gente fala que é uma ciência que estuda as relações humanas. Um processo judicial nada mais é do que um conflito entre as partes. As vivências de constelação, elas podem acontecer em qualquer momento processual. Para participar das vivências de constelação familiar, as partes tem que haver um interesse por parte delas, né? Mas se somente uma delas tem interesse em participar e a outra não tem problema. A constelação, a vivência se realiza da mesma forma. Não é obrigatório a presença das duas partes. E quais os resultados práticos da vivência da constelação em casos assim? Os resultados são inúmeros, Trabalha-se muito a empatia, porque na constelação familiar nós vamos olhar aquele indivíduo, aquela parte, dentro de todo o sistema familiar em que ela faz parte. Ela parte da premissa da teoria sistêmica, que fazemos parte de um sistema, que nós todos somos conectados
ligados uns aos outros. Então, para as demandas familiares, casos de família, casos de divórcio, de alimentos, quando uma das partes vai olhar aquela demanda, ela começa a entender o comportamento do outro, né? Porque não pagou pensão, porque é um ato isolado? Não necessariamente. E muitas vezes a gente vê que dentro o que aconteceu na vida dele, ele também não teve um apoio do pai, ele não sabe o que é essa responsabilidade, porque ele não teve isso, ele age dessa forma por algum comportamento que tem na família dele. Pode ser muito bem também uma repetição de padrão. E às vezes ele nem se dava conta por que estava repetindo esse comportamento. Exatamente. Ou então a outra pessoa não entendia. Poxa, por que ele age assim e tal? Então, quando ela começa a entender, participa da constelação familiar. E a constelação familiar vai mostrando muito isso através da representação, porque lá no programa, o tipo de constelação que nós fazemos é a constelação aberta e em grupo, com representantes. Aí sim, começa a entender, começar a surgir a empatia, entender a posição do outro com os olhos do outro, não sob a minha perspectiva pessoal. E a partir daí, o que acontece? Melhora a comunicação. E principalmente saber que nós não somos perfeitos, né? Assim como eu vejo o outro, também descubro também em mim algo que nem percebia, né? Exatamente. Pode ser assim. Então ocorre ali uma compaixão mútua, pode-se dizer assim? Sim, eu digo assim que a empatia, o benefício, a compaixão também. E a partir do instante que ela entende um pouco da história dela, fica mais claro. E a constelação, ela não dá uma solução, ela esclarece, ela abre horizontes, onde a pessoa fica mais fácil de ter um movimento no caminho de uma solução. Melhora muito a comunicação entre as partes. As partes começam a desenvolver essa construção desse acordo. Isso ocorre dentro da unidade prisional? Não. Hoje ou fora? O programa, as atividades do programa, eles ocorrem nas dependências da vara de execução de penas alternativas. Nós contamos com a participação de consteladores, terapeutas, que já trabalham há bastante tempo nessa área, né? E quem fica na coordenação e organização do programa sou eu, na condição de advogadas, a minha colega Ana Tarna, e a Socorro Fagundes, que é psicóloga. Então, as atividades, elas acontecem também dentro lá do fórum, que é na vara de execução de penas alternativas, mas nós já fomos convidados a realizar as vivências de constelação em outros locais, como em unidades prisionais, a convite da Secretaria de Justiça do Estado, onde nós realizamos vivências de constelação familiar na unidade penitenciária Irmã Imelda e na Aurimaura Costa. Você tem ideia mais ou menos de quantas vivências já foram realizadas? De quantos assuntos já solucionados? Nós, inclusive, temos estatísticas. O número de processos tem aumentado, o interesse das partes para participar das vivências de constelação familiar. E com isso surge aquele desejo de mudança, o desejo de tentar encontrar uma solução que atenda à necessidade de cada um, não é só a necessidade daquela pessoa. E assim se constrói um acordo mais sustentável e aceitável. E evita-se os filhotes de outras ações judiciais de execução ou de cumprimento de sentença, quando as partes conseguem realmente, de fato, construir um acordo com base na necessidade delas, esse acordo sim é bem mais sustentável. Gabriela, muito obrigada pela tua participação. Se você quiser deixar alguma dica que quem quiser saber mais sobre o assunto
Ou se quiser experimentar uma vivência de constelação familiar, onde procurar? O programa é aberto, o programa Olhares e Fazeres Sistêmicos no Judiciário Cearense é aberto a qualquer pessoa que tenha processo judicial e tenha um interesse de levar para participar das vivências. E o convite é o quê? Também aos juízes, advogados e as próprias partes, qualquer realmente pessoa que tem interesse em participar. Tem juízes das varas de execução criminal, que nós já contamos com o apoio que eles encaminham para a gente, juízes das varas de família, promotores de justiça. Então, o público em geral que realmente tem um processo judicial e queira olhar para aquela demanda, através de uma vivência de constelação familiar, o programa está aberto. Parabéns pelo programa e continue sempre assim, dando luz, né, e abrindo caminhos. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Até o próximo, Essencialmente.